Tudo bem? Hoje eu trouxe uma mensagem mais leve. Tinha pensado em trazer uma mensagem mais pesada, só que eu disse, não, vou trazer algo mais leve hoje. E você pode abrir a sua Bíblia no livro de Eclesiastes. Abra a sua Bíblia aí no livro de Eclesiastes. Irmão, se você fosse pedir um conselho a um personagem da Bíblia, que personagem você ia pedir, né? Aqui nós temos o personagem Salomão, né? Que é o homem mais sábio que já teve na Bíblia. Então hoje a gente vai pedir alguns conselhos a ele, tá bom? E em especial, irmãos, ele dá um conselho aqui de vida, tá bom? Eu não sei como é que tá aí tua vida de trabalho, tua vida financeira, tua vida familiar, tua vida emocional, mas hoje Salomão aqui vai dar um conselho para você em todos esses parâmetros da sua vida, tá? E a gente vai escutar esse conselho dele agora. Não é uma pregação profética, não é uma pregação historicista. Hoje a gente vai ter uma pregação realmente de conselhos de Salomão. Ouvir os conselhos de Salomão. No capítulo 11 do livro de Eclesiastes, pode abrir a sua Bíblia, ele vai dar um conselho de como você viver. E aqui talvez tenha algumas pessoas tímidas, com medo, né, de fazer algum projeto, alguma coisa. E hoje Salomão vai te dar esse conselho de como você deve agir, tá? No capítulo 11 do livro de Eclesiastes, no verso 1, ele inicia sua série de conselhos com a seguinte frase, ó: lança teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o achará. O pão serve para quê, irmãos? O pão serve para comer. E aqui ele não está dizendo, pega o teu pão e come. Ele está dizendo, pega o teu pão e lança nas águas. Faz que coisa sem lógica. Qual é a lógica que tem isso? Pegar o pão e jogar na água? Em outras palavras, o início dos conselhos de Salomão, ele está dizendo assim, é necessário, às vezes, arriscar, tá bom? Às vezes é necessário você arriscar. Aqui ele diz assim, ó, lança o pão sobre as águas. E o conselho dele é tão certo que ele já diz em seguida, ó, depois de muitos dias o acharás. Então, esse lançar o pão na água, esse momento de tentar essa coisa nova, de tentar fazer, de tentar investir, de tentar estudar, ele é tão certo que um dia ele diz, ó, depois de muitos dias o achará. Esse é o conselho de Salomão. E às vezes a gente fica preso a alguma situação e não tem coragem de mudar. O ser humano não gosta de mudança, não gosta de tentar outras coisas. A gente gosta de se acomodar naquele local que a gente está e ali permanecer. E Salomão está dizendo assim, ó, tenta outras coisas. Depois de muitos dias vai dar certo. No verso 2 ele diz assim, ó, que o negócio é tão certo que ele diz assim, ó, reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobreviverá à terra. Ele diz assim, ó, quando você fizer a tentativa, quando você estudar, quando você tentar aquele negócio, quando você tentar um emprego e você receber de Deus as bênçãos, reparte com 7 e ainda com 8, que você não sabe que mal sobreviverá à terra. Então ele já dá o conselho de que você vai ter benefícios com aquilo, mas aprenda a dividir e a compartilhar, tá? Ele já ensina justamente a divisão e o negócio tão certo que vai dar, tá bom? O grande problema na igreja é que às vezes a gente recebe muitas bênçãos de Deus e a maioria ou algumas pessoas quando recebem essas bênçãos saem da igreja. Isso eu já vi demais. O camarada pede a bênção de Deus, aí quando recebe, tá bem de vida, abandona os caminhos do Senhor. Isso acontece demais. Mas aqui ele diz assim, ó, investe, lança o pão nas águas. Quando ele voltar, reparte com 7 e ainda com 8, que não sabes que mal sobrevirá à terra. No verso 3 ele diz, ó, estando as nuvens cheias, derramam aguaceiros sobre a terra, caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, ficará. O que que tem a ver isso? Um agricultor, quando vai para fora e ele olha para o céu, ele vê o céu nublado. Qual é a conclusão que o agricultor chega? Vai chover. Só que quando chove, cai raio. O raio cai nas árvores, as árvores quebram e caem. Qual árvore da floresta o agricultor pode prever que vai cair uma chuva? Não tem como. Para que lado essa árvore vai cair? Não tem como o agricultor prever isso. E o que que Salomão quer dizer com isso? Você pode prever a chuva, mas você não pode prever qual árvore vai cair. Ou seja, imprevistos sempre acontecem, tá certo? Então, quando você fizer a tentativa de lançar o pão nas águas, quando você tiver o retorno, repartir com 7, com 8,
Quando você fizer isso, entenda uma coisa: imprevisto sempre acontece. É quando você faz um investimento e de repente bate um carro, sei lá, ou tem um acidente, ou tem uma doença, ou tem outra qualquer outro empecilho naquela tua trajetória que não estava previsto nos teus cálculos. E Salomão está dizendo assim, ó, imprevisto sempre acontece. Você tem que aprender a lidar com eles e não desistir, tá certo? A maioria dos negócios que se abrem no Brasil duram os primeiros 2, 3 anos e fecham, certo? Fecha porque era ruim, às vezes fecha por falta de insistência, tá? Ou pela incapacidade ou não vontade de tentar coisas novas. E agora ele vai trazer um conselho para você. Eu queria que você guardasse esse conselho no seu coração, que é o verso 4. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Se um agricultor ficar muito focado nas condições climáticas, ele nunca vai fazer nada da vida dele. Vou te dar um exemplo. Não, eu não vou fazer isso porque não deu certo com fulano. Eu não vou fazer isso porque não deu certo com outra pessoa. Não, não vou fazer isso porque não deu certo com outra pessoa. Não, não vou tentar vestibular porque eu não vou passar. Não, não vou tentar essa entrevista porque não vai dar certo. Se você ficar muito focado nas condições climáticas, nas condições do tempo, você nunca vai fazer nada da vida. Então, Salomão está dizendo assim, ó, quem fica só observando o vento, nunca planta. Quem somente fica observando as condições climáticas, nunca faz nada. E ele agora chega no verso 5 e diz assim, ó, assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz o quê? Todas as coisas. Então, por mais que você faça projetos para o seu futuro, irmãos, porque por mais que você faça investimento, por mais que você tente, invista, persista, você não sabe como se forma o vento, nem os ossos no ventre da mulher grávida, assim não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Se Deus não abençoar, irmão, não dá certo, tá bom? E eu vou te dizer uma coisa, Deus abençoa muitas vezes até sem você merecer, tá bom? Salomão foi abençoado pelo pai, Davi. Deus não tirou o reino de Salomão por amor ao pai Davi. Então, muitas vezes você é abençoado sem nem você merecer. E a nossa fidelidade como os pais, eu vou te dizer aqui, ó, para mim. A nossa fidelidade como pais é importante para a manutenção de nossos filhos. Quantas e quantas vezes eu não quis, nos surgiu uma tentação de errar e eu pensei assim, não, vou ser fiel não por mim, vou ser fiel pela bênção do meu filho. Então, quando você é fiel, não é só abençoando a você, você abençoa também sua descendência, assim como foi abençoado Salomão. No verso 6 é dito, pela manhã semeia a tua semente, à tarde não repouses a tua mão, porque não sabe qual prosperará, se essa ou aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Então não faça acepção de cliente, não faça acepção de pessoas. Você não sabe qual semente que você está plantando irá prosperar, se essa ou aquela. Isso não é só no mundo físico, econômico, não. Isso é no mundo espiritual também, tá bom? Eu dei um estudo bíblico para um rapaz evangélico, eu dei um estudo bíblico para ele por 2 anos. 2 anos eu estudei a Bíblia com ele. Estudei ouvindo a voz de Deus 2 vezes, estudei revelação de Apocalipse. Quando terminei de estudar, fiz o apelo, ele não aceitou o batismo. Depois de 6 meses que eu parei de dar o estudo, ele se batizou, né? Então você não sabe qual semente vai prosperar, tá bom? Economicamente, muitas vezes um cliente que eu achei que seria ruim, na verdade trouxe bom serviço. Então não repousa a tua mão, tenta, tá certo? Faz uma tentativa, faz um investimento, tenta o curso, se forma, tenta progredir, tá bom? O problema tá aqui, ó. Romanos capítulo 12, verso 1 e 2 diz assim, ó: Rogo-vos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo, sacrifício santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e transformai-vos pela renovação da vossa mente, tá bom? A nossa mente, né, tem o Dr. Neil Nedley, ele estabelece 3 tipos de pensamento errado, e eu queria que você refletisse agora se você não está com um deles. O primeiro tipo de pensamento errado, ele é chamado de tudo ou nada. O raciocínio da pessoa é que ou ela tem tudo, ou ela não quer nada.
Se ela não tiver um iPhone 12, para ela nenhum celular presta. Se ela não tiver um Honda Civic Zero, nenhum carro presta. A questão, irmãos, é que na vida a gente nunca vai ter 100% tudo. Então, esse tipo de pensamento errado, ele gera uma espécie de depressão, porque a pessoa sempre estará incontente com sua vida, tá bom? O segundo tipo de pensamento errado é o chamado, a pessoa não consegue enxergar a sua volta. É que nem a mula, né? Quando bota aqui aquela tampa-olho, que ela só consegue enxergar para frente. Filtro mental. Ela só consegue enxergar aquilo. Filtro mental. É uma mulher que está num relacionamento abusivo e todo mundo avisa: olha, isso é perigoso para você, mas ela não acredita. Filtro mental. Por mais que todo mundo mostre que aquilo é errado, que faz mal, que é prejudicial, que pode dar um problema, ela não consegue enxergar a sua volta. Filtro mental, certo? Então, esses tipos de pensamento errado precisam ser corrigidos, tá? O pecado, ele está aqui. E já já vou falar isso. Generalização indevida. Quando acontece um problema na sua vida, você generaliza ele por toda a vida. Vou dar um exemplo. Você cai num pecado e você diz assim: eu nunca vou vencer esse pecado. Você abre um negócio, o negócio dá errado. Você diz: eu nunca vai funcionar meus negócios. Você entra no namoro, o namoro é ruim. Aí você estabelece aquilo por toda a vida. Eu nunca mais vou achar ninguém na minha vida. Generalização indevida. Os conselhos de Salomão dados em Eclesiastes 11 também envolvem a renovação da nossa mente. Finalmente, irmãos, Filipenses 4:8. Tudo que é amável, tudo que é respeitável, tudo que é de boa fama, se algum louvor há, se algum louvor existe, nisso pensai. O pecado, os traumas, tá aqui dentro, gente, ó, e precisa ser restaurado. São 5 passos para se cometer um pecado. 5 passos para se cometer um erro. 4 deles ocorre onde? Ocorre na mente, certo? É por isso, irmãos, que não dá para a gente ficar assistindo coisa ruim. E isso tem que ser cortado. Porque se a nossa mente não for restaurada, a gente não vai ser restaurado. Os 5 passos para se cometer o pecado, irmãos, ó, preste atenção aqui, ó. Atenção, consideração, desejo, planejamento e o ato. Apenas um dos 5 passos é ação física, nosso corpo. Os outros 4 passos ocorrem onde, irmãos? Na mente. É por isso que o selo de Deus é colocado onde? Onde é que o selo de Deus é colocado? Na mente, irmãos, na testa. A marca da besta é colocada onde? Na mão e na testa. Por que que o selo de Deus não é colocado na mão? Porque colocado na mão é forçado. E o selo de Deus não pode ser forçado. Tem que ser o quê? Aceito. Então o selo de Deus só pode ser colocado onde? Na mente. Mas a besta não. A besta faz o quê? Tanto na mente como o quê? Na mão, forçadamente, trabalho. Mas Deus só pode trabalhar onde? Na mente. É por isso que a gente tem que trabalhar a renovação da nossa mente. Atenção. Vou dar um exemplo. Você vê algo que você cobiçou, você vê algo que tu achou interessante, um celular. Vou te dar um exemplo. Atenção. Consideração. Como esse celular é bom, queria esse celular para mim. Considerou aquilo. Desejo. Ah, como eu queria esse celular. Planejamento. Vou pegar esse celular e vou correr. Ato. Por último é o quê? Pegar o celular e correr. Você viu que 4 passos ocorreram onde? Na mente. A partir do desejo é pecado. Atenção não é pecado. Consideração não é pecado. Desejo momentâneo não é pecado. Desejo acariciado é pecado. Você ficar desejando aquilo é pecado. Planejamento, aí você já está planejando, já está arquitetando, já está marcando, já está articulando, já está pecado. E por último, o quê? O ato. Qual a diferença do planejamento para o ato? São as consequências, meu irmão. Tá? Se você tiver só aqui na mente, as consequências serão menores, mas se você praticar, você vai receber no seu corpo o quê? As consequências do peso. É por isso que ele diz aqui: rogo-vos, pelas misericórdias de Deus, que transformeis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o quê? O vosso culto racional, e transformai-vos pela renovação, o quê? Do vosso entendimento. Só que isso acontece, irmãos, esses 5 passos acontecem em milésimos de segundo na sua mente. Quando você pensa, pum, já fez algumas vezes.
É por isso que nós temos que pensar, né? Pensamentos bons para podermos ter o quê? Atitudes boas. E a gente, na igreja, precisamos filtrar as coisas que vão entrando e vão saindo da nossa vida. Há algum tempo atrás, irmãos, eu peguei um serviço, e aqui eu vou dar um testemunho para vocês, tá? E o serviço, ele exigia um aporte financeiro de gasto. E eu não tinha aquele dinheiro todo. Mas mesmo assim eu fui e tentei, né? Ousadamente tentei. E eu lembro que eu pedi um empréstimo num banco, pedi um empréstimo no Banco do Brasil para poder fazer o serviço e poder ter o dinheiro depois. E eu gastei o empréstimo todinho e não consegui terminar o serviço. E eu fui em outro banco e fiz outro empréstimo. Fiz dois e gastei o dinheiro todinho. E eu fui em outro banco, fiz outro empréstimo e gastei o dinheiro todinho. E não foi irresponsabilidade, não, porque eu tinha um contrato, né? Eu sabia que eu ia receber aquele dinheiro. E eu lembro que chegava numa sexta-feira e eu não tinha o dinheiro, e eu tinha que ter o dinheiro. E eu lembro que numa quinta-feira, tava chegando na sexta-feira, eu tinha que ter esse dinheiro. E no dia, eu passei a semana todinha mal, 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 e orando, pedindo a Deus que Ele me ajudasse. Na sexta-feira, no dia, irmão, caiu o dinheiro que eu esperava, eu consegui quitar os empréstimos e consegui tocar para frente o serviço. Então, o que eu queria dizer para vocês é o seguinte: você não sabe como se forma o vento, nem os ossos no ventre da mulher grávida, mas Deus sabe e abençoa a sua trajetória. Então, algumas vezes na vida, a gente precisa tomar algumas atitudes para poder a gente ter algum progresso, alguma coisa. E a lição que eu tiro hoje de manhã é: renovai-vos a vossa mente e aceitai os conselhos de Salomão, tá bom? Hoje a gente tem uma meditação mais leve do que a de ontem e eu peço que Deus abençoe o seu dia e sua trajetória. Deus possa te abençoar. Amém. Querido, obrigado por esse dia. Cada pessoa aqui tem um projeto, cada pessoa aqui tem um plano, cada pessoa aqui tem uma aflição, cada pessoa aqui tem uma ideia, mas é o Senhor quem faz todas as coisas. É o Senhor quem dá água, é o Senhor quem aduba, é o Senhor quem rega, é o Senhor quem faz crescer, é o Senhor quem dá frutos. É o Senhor quem dá volta, Senhor Pai. E eu te peço que abençoes o dia de cada um aqui presente, seja no trabalho, seja na família, seja nos estudos, que eles recebam a bênção do Espírito Santo nesse momento, Senhor Pai. Tenha uma mente rápida, uma mente sábia, uma mente inteligente, capaz, desenvolve a mente de todos nós e que possamos confiar em Ti. Abençoa nossos projetos e planos. Abençoa, Senhor Pai, as pessoas que trabalham conosco. Abençoa as pessoas que estudam conosco. Tende misericórdia delas e que sirvamos, Senhor Pai, para levar a palavra para eles. Abençoa, Senhor, dos doentes em especial. Desce teu Espírito sobre eles para a cura. Te peço em nome de Jesus. Amém.